De acordo com as informações de Denis Shmyhal, que é o primeiro-ministro da Ucrânia, houve um acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre a questão que dividiu os dois países nos últimos dias. No caso, as questões que envolvem os minérios. Vamos acompanhar. Nós temos a grande discussão o que os Estados Unidos darão para a Ucrânia em troca do acesso às riquezas minerais e às terras raras da Ucrânia, conforme nós já abordamos aqui. Agora, esta, inclusive, é a própria dúvida e questionamento do Zelensky. Nós teremos um encontro na próxima sexta-feira entre o Trump e o Zelensky em Washington e eles irão tratar, dentre outras coisas, sem dúvidas, deste acordo que, pelo que parece, já está bastante avançado. Infelizmente, nós não temos acesso aí aos detalhes e pormenores deste acordo para sabermos exatamente o que está sendo discutido. Uma das grandes questões de divergência entre Trump e o Zelensky é justamente a questão das garantias de segurança. Ou seja, o Zelensky dispõe eventualmente da riqueza natural do solo ucraniano, ao mesmo tempo que disporia de recursos não só econômicos, mas também garantias de segurança, e fica aí, portanto, a dúvida. No caso, hoje é dia 26 de fevereiro de 2025. Eu gostaria de pedir a você que curta e divulgue o nosso conteúdo. Claro, se o conteúdo nosso ajuda você a compreender as questões da geopolítica, tudo bem? Então, este assunto do acordo, importante, já voltaremos a ele. E vamos observar aqui a questão do fronte de guerra. Nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra a região da Crimeia e também contra a região de Krasnodar. A Crimeia é o território ocupado em 2014 pela Rússia, conforme nós sabemos, ao observarmos aqui no mapa, e Krasnodar é o oblast vizinho que fica a oeste, ou melhor, a leste do território da Crimeia, conforme observamos aqui neste mapa. Eu até aumento o mapa para que nós observemos onde que a Ucrânia fez ataques, conforme nós podemos observar. Aqui nós temos a península da Crimeia, destacando a cor roxa, ok? Destacando aqui com vocês. E esses ataques com drones buscou atingir algumas regiões nessa península da Crimeia, sobretudo regiões portuárias e de infraestrutura usadas pela Rússia na guerra e assim por diante, ok? E, por sua vez, a Ucrânia também atacou na região de Krasnodar em duas zonas portuárias, tanto a próxima aqui em Novorossiysk, bem como também mais ao norte ali da região de Sochi, ok? Então, a Ucrânia faz ataques contra o território da Crimeia, que é, na concepção ucraniano, ok? Mas é ocupado pela Rússia, conforme nós sabemos, desde 2014, e também ataca portos na região de Krasnodar, às margens do Mar Negro. Se nós observarmos aqui, o nome das regiões atingidas pela Ucrânia no Mar Negro é o porto de Tuapse, que fica mais ao sul, e o porto também na região de Anapa, que fica mais ao norte, tudo bem? Então, se nós voltarmos no mapa, este aqui é a região de Tuapse, no sul, e ao norte aqui é a região de Anapa. Então, nós temos ataques da Ucrânia contra duas infraestruturas da Rússia na região de Krasnodar, ao sul de Krasnodar. Esta região de Krasnodar tem uma grande quantidade de infraestrutura de guerra, depósitos de munições, centros de aviação, por exemplo, bem como depósitos de petróleo, e a Ucrânia busca atingir estas regiões de Krasnodar. Pelo que nós observamos, os ataques que a Ucrânia fez contra a região da Crimeia, em Sevastopol, inclusive, foram abatidos ali pelo sistema de defesa antiaéreo da Rússia nestas regiões. Agora, nas regiões portuárias ao sul da região de Krasnodar, não. Então a Ucrânia teria obtido ali êxito nesse ataque contra a região de Krasnodar ao sul do território, certo, de Krasnodar, embora mesmo na ponte da Crimeia ou então em outras regiões do território de Donetsk, ou aliás, da Crimeia, os ataques não conseguiram atingir os alvos porque foram, por sua vez, aí obliterados pelo sistema de defesa antiaéreo, pelo menos é esta informação que nós temos aqui, tudo bem? Então aí a Península da Crimeia no mapa aumentada para que nós observemos em maiores detalhes, tudo bem? Então este é um tema importante, vamos continuar acompanhando. Nos próximos dias, se houver mais informações desses ataques, a gente menciona aqui, tá? Agora, no contexto do fronte de guerra, nós temos a Rússia intensificando de modo significativo ataques contra a Ucrânia. A propósito, a Rússia, há 3 dias, lançou 267 drones contra a Ucrânia,
certo? Ontem foram mais 202, 203 e hoje mais cento e tantos, não é? Então nós temos uma Rússia fazendo ataques de maneira bem incisiva contra diferentes alvos do fronte de guerra no território da Ucrânia, ou seja, a Rússia intensificando seus ataques. Nós vemos aqui neste mapa do fronte de guerra o quanto de drones, eventualmente, e mísseis que a Rússia lança contra o território da Ucrânia, tudo bem? Em todos os frontes de guerra, basicamente, a Rússia atinge e busca atingir a Ucrânia ao longo da guerra. E, inclusive, a Rússia fez ataques contra a região de Kiev, tá? A Rússia atacou a capital ucraniana, eventualmente atingiu uma edificação, um prédio de ocupação civil, levando inclusive a perdas humanas, pelo menos até agora, enquanto gravo esse vídeo. 7 pessoas ali estavam entre vítimas, inclusive uma jornalista, tá? Então, os ataques russos e uma consequência bastante triste, lamentável, conforme estou relatando com vocês aqui. Tá? O ataque russo foi feito com 100 e tantos drones, não tem um número preciso, mas segundo o Ministério de Defesa da Ucrânia, 110 drones foram abatidos, tudo bem? Não conseguindo chegar nos alvos objetivos da Rússia, tudo bom? Então, ataque bem pesado. E é curioso porque, apesar de nós termos discussões diplomáticas, inclusive amanhã está marcado um encontro para ocorrer na Turquia entre lideranças dos Estados Unidos e também da Rússia, segundo informações do Lavrov, que é, conforme sabemos, o secretário, não o secretário de defesa, né? É o ministro das Relações Exteriores. Ministro de Relações Exteriores da Rússia diz que na Turquia teremos um encontro entre lideranças dos Estados Unidos e também da Rússia para discutir questões da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ocorre que o último encontro ocorreu há alguns dias na Arábia Saudita e agora, eventualmente, ocorrerá em Istambul. Vamos acompanhar se essa informação se confirma e se realmente amanhã nós teremos um encontro entre lideranças dos Estados Unidos e também liderança da Rússia ali no território da Turquia. Destaque-se que há alguns dias houve um encontro do Zelensky com o governo da Turquia e o governo da Turquia, o Erdogan, afirmou que preza pela integridade territorial da Ucrânia. Tudo bem? Então, um país da OTAN importante, que é o caso da Turquia, em termos geográficos importantes, sem dúvida, não é? Em posições estratégicas, inclusive, que tem relações tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia em diversos aspectos, né? Existem as disputas entre a Rússia e o governo da Turquia em alguns aspectos também. Mas, de maneira geral, quando o assunto é a Ucrânia, a Turquia não se posicionou contra a Rússia, não é? Ela tentou intermediar alguns acordos, inclusive, conforme nós sabemos, sobretudo o acordo ali em Istambul, logo no começo, não é, da guerra, para o escoamento de grãos, tá? Que nós tratamos aqui no nosso canal, inclusive. Bem, nós teremos que o encontro será em Istambul, vamos acompanhar. O que eu dizia, e o ponto é, apesar de nós termos avanços no diálogo entre Estados Unidos e Rússia, tá, em busca de paz, a Rússia intensifica os ataques contra o território da Ucrânia através de drones, conforme estamos aqui relatando hoje, ontem e assim por diante, ok? Bom, avançando aqui nos nossos assuntos, eu reitero a você, deixa o like, se inscreva no canal. Nós temos a questão do fronte de guerra, ainda a região de Toretsky. Tanto ontem quanto ontem nós também comentamos aqui sobre a região de Toretsky. Toretsky é uma cidade na região de Donetsk, tudo bem? A Rússia avançou de maneira bastante significativa nesta região. Não houve o domínio total russo na região de Toretsky, que nós comentamos aqui sobre, tá? Quando nós olhamos aqui o mapa do fronte de guerra, eu destaco para vocês agora, nós temos aqui a região de Donetsk com os pontos, que são pontos críticos, certo? Do avanço russo. E um deles, ao norte, é Chassivyar, tá certo? Nós já falamos sobre esta região algumas vezes. E aqui mais ao sul nós temos a região de Toretsky. Tá? E aí, pelo que nós temos uma informação hoje já mais confirmada de que a Ucrânia conseguiu retomar alguns vilarejos nesta região de Toretsky, tudo bem? Que eu vou mostrar nos mapas em maiores detalhes para que nós observemos o que acontece na região de Toretsky, tá? Olhando aí o mapa, nós vemos nessa cor vermelha, não é? O avanço russo de maneira a conquistar
quase toda a região na tela, conforme podemos observar. Vou aumentar o mapa para que nós tenhamos uma clareza da região, tá certo? Então, aqui o centro urbano da região de Toretsk, que destaco com vocês na cor roxa, tá? E aí, o avanço russo, eventualmente, nas diversas regiões. Aqui mais ao sul, nós temos a região de Shevchenko, tudo bem? E a Rússia consegue avançar por esta localidade aqui a partir de Shevchenko, ok? Este mapa eu fiz o print lá do dia 12 de fevereiro, tá? Então, há alguns dias nós temos a Rússia avançando de maneira bem incisiva aqui na região de Toretsk, tudo bem? Existe toda aquela discussão de que a Rússia avança em vilarejos, em regiões de pouca importância. Ok, né? Compreendo, entretanto, o fato é que a Rússia avança, ponto. Porém, né, apesar desse avanço russo e tal, a gente tem uma retomada ucraniana de algumas regiões na localidade de Toretsk. Quando olhamos aqui no mapa de hoje, tudo bem? Nós percebemos que na região nordeste do território de Toretsk, nós temos ali uma retomada de região, tanto na região de floresta aqui, campo, bem como também na própria porção noroeste do território da cidade de Toretsk, nós temos o avanço ucraniano reconquistando ali algumas regiões, tudo bem? Então nós temos uma disputa importante na região de Toretsk ainda, claro, não significa que a Ucrânia conseguiu dominar a região de Toretsk e ali ficará e assim por diante, tá? Não é disso que se trata, mas sim de um recuo russo em decorrência da dificuldade de conseguir avançar e uma retomada de algumas regiões no fronte de guerra por parte da Ucrânia. Agora, um outro ponto importante é olharmos para a região de Kursk, tá? Nós temos a Rússia trabalhando de maneira incisiva na região de Kursk e, segundo as informações do Ministério de Defesa da Rússia, a Rússia conseguiu retomar a região de Pogreb, né, no nordeste do território de Kursk, bem como também Orlovivka, né? Tudo bem, aqui trazendo as informações. Então a Rússia está a fim de reconquistar o território de Kursk, conforme sabemos, muitas batalhas nesta região, inclusive toda a discussão envolvendo soldados norte-coreanos, etc, etc, né? E aqui a gente tem a Rússia avançando em Pogreb, tá certo? E também Orlovivka, que eu quero até destacar no mapa com vocês aqui. Então, só para termos uma ideia, aqui, ó, a linha divisória, a Ucrânia e a Rússia, tá? E esta região aí na cor roxa do nosso mapa é justamente o território russo ocupado pela Ucrânia desde agosto de 2024, tá? E a Rússia avançando em 2 vilarejos aqui na região norte do território de Kursk. Vamos continuar acompanhando aí como que vai se desenvolver a disputa por esta região tão simbólica nessa guerra, tudo bem? Segundo as informações de Lavrov, ainda não haverá cessar-fogo nas linhas de combate, né? Então, o Lavrov faz menção à Constituição da Rússia, dizendo ali que não será permitido, eventualmente, cessar-fogo no fronte de guerra, né? O que significa isso precisamente? Sobretudo com esses acordos e diálogos que nós estamos assistindo, né? Ou busca de acordos entre Estados Unidos e Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, é complicado aí o que isso significa na prática, né? Então a guerra vai continuar isso, né? Porque a Constituição, né, não permite um cessar-fogo. Enfim, vamos acompanhar. Tudo bem? Nós temos ainda o Macron articulando reuniões, certo? Para discutir o papel que eventualmente tem a Europa no âmbito aí da guerra entre Rússia e Ucrânia. No caso, após a ligação do Trump com o Putin, nós vimos os países da Europa buscando articular uma reunião, sobretudo o Macron, não é? O Macron viajou inclusive para os Estados Unidos ontem, conforme nós comentamos aqui, e aí o Macron fez uma videoconferência com lideranças da União Europeia, dizendo, vamos aqui ler o que ele disse, tudo bem, na sua rede social. Nova videoconferência esta manhã com os líderes europeus, ok? Por iniciativa do presidente ali, o Antônio Costa, que é presidente da União Europeia, tudo bem? Após a minha discussão com Donald Trump em Washington e a preparação para o Conselho Europeu em março, nós reafirmamos nosso
comprometimento aí de trabalhar juntos através de condições para uma sólida e larga paz na Ucrânia e também uma Europa segura, tudo bem? Também para uma Europa segura, segundo disse aí o Macron na sua publicação em rede social, tudo bem? Não é um documento oficial, é evidente, não é um documento diplomático, mas é o que pensa, não é? É uma prestação de contas ao público do que está fazendo o governo da França. E aqui muda alguma coisa o que a França fizer ou não, né? Fica aqui uma pergunta provocativa, tá? Enfim, o fato é que a Europa está discutindo meios de se posicionar na guerra ou mesmo diante da Rússia e dos Estados Unidos após esse acordo aparente entre o Trump e o Putin. Vamos acompanhar, tudo bem? E aí, conforme nós começamos o nosso vídeo falando, o possível acordo entre a Ucrânia e a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos a respeito dos minerais e riquezas, enfim. As declarações a gente visualiza aqui, tanto do Zelensky, bem como também do Shimhal, tá certo? O principal para mim, segundo Zelensky, não é que não somos devedores. Não há dívida de 500 milhões no acordo, nem 350 milhões, nem 100 milhões, bilhões B de bosque, tá, gente? Bilhões de dólares, tá? Porque isso seria injusto. Este acordo pode ser um grande sucesso ou pode passar silenciosamente. E o grande sucesso depende da nossa conversa com o presidente Trump, repetindo aí que o Zelensky irá se encontrar com o Trump na próxima sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Vamos acompanhar, tá? Depois que o presidente ucraniano e o presidente dos Estados Unidos concordarem sobre como vincularemos este acordo preliminar, as garantias de segurança dos Estados Unidos para o nosso país, na presença de ambos os presidentes, ok? Um representante do governo ucraniano assinará este acordo preliminar. Então, tanto o Zelensky quanto o Shimhal trabalham aí nessa questão do acordo e a grande questão, né, o grande objetivo da Ucrânia é ter garantias de segurança, conforme nós já comentamos aqui algumas vezes, tá? Aliás, tem um vídeo do Zelensky tratando disso, dizendo que vai perguntar para o Trump se eles irão ou não irão apoiar os Estados Unidos, a Ucrânia na guerra, tá? Não vou colocar o vídeo aqui, porque às vezes o YouTube derruba o vídeo, é difícil, né? Mas quem acompanha aí as redes sociais do Zelensky, dê uma olhada. Mas é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, eu reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam, estudam, não é? Geopolítica e assim por diante. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.